Bom dia a todos, muito prazer, sou Jorge Lousada, para quem não me conhece, sou diretor aqui na Sampo do programa de Finanças Estratégicas para C-Level Conselheiros. Trabalho aqui na Sampo, já tenho o privilégio há 12 anos, em paralelo, minha carreira executiva, minha última posição foi como CEO da Caixa Asset, trabalhei 20 anos na Caixa Econômica Federal, atualmente faço a direção do programa e sou conselheiro em 2 companhias. Então, é um prazer recebê-los aqui. E para um tema que, trabalhando há 20 anos no mercado de capitais, eu acho que não teve nenhum ano na minha vida que eu falei, nossa, esse ano foi fácil, foi previsível, né? Só que olha que ano difícil de 2024 e que ano difícil que tem para se projetar em 2025, né? Ano passado, o real se desvalorizou 27% em relação ao dólar. Quem é que previa isso no seu modelo de negócio, que depende de insumos que são negociados em moeda norte-americana, por exemplo, e qual o impacto no seu negócio? Então, hoje eu tenho o prazer de trazer, e agradeço muito a colaboração do Bruno Funchal. Hoje é um amigo, conheci ele quando ele era secretário do Tesouro, ele trabalhou na equipe econômica do ministro Paulo Guedes e hoje é o CEO da 2ª maior gestora de ativos do país, a Bradesco Asset. Então, ele vem trazer perspectivas de cenário econômico e eu fico à disposição de vocês, caso qualquer um de vocês queira conhecer o programa da Sampo, de Finanças Estratégicas para C-Level, conselheiro e acionistas. Cenário econômico é uma das disciplinas dentro desse programa. Esse é um programa de finanças para altos executivos não financistas. Então, vai ser um prazer conversar com vocês. Dentro da sala de aula e da nossa comunidade aqui, a gente tem grandes parceiros, grandes empresas. O Bradesco, por exemplo, é um dos maiores clientes in company da Sampo. Então, cursos moldados exclusivamente para cada uma das áreas do Bradesco. Então, mais uma vez, também agradeço ao Bruno pela confiança. E, sem delongas, o artista principal é o Bruno. Seja bem-vindo a Sampo, Bruno. Obrigado. Obrigado, Lousada. Obrigado, Securato, aí pela apresentação. Satisfação estar aqui. Acho que da outra vez, quando é que a gente fez aquele evento? Foi ano passado, né? Início de 24, né? O cenário era diferente, né? O Lousada falou que é muito difícil prever, mas certamente, acho que se fala com todos os gestores, a turma de mercado, acho que 24 foi marcante, né? Porque a gente vinha, né, com movimentos globais sempre muito sincronizados e a expectativa era sempre, poxa, acho que 24 vai ser o grande ano que todo mundo vai cair taxa de juros. O Brasil já tinha começado a cair em 23, né, lá do meio de 23, começou 24 com essa perspectiva e a gente só estava esperando o principal player, né, aquele que define o principal centro de gravidade de todos os preços do mundo, que é o Fed, começar a cair juros. Por isso que talvez a gente tenha sido pego de surpresa, né? E aí a expectativa era essa, todo mundo reduzir juros, e aí acho que a maior parte dos países começou a reduzir, e aí, para acelerar o passo, a gente precisava do Fed para cair juros. E aí o Fed não caia juros, o Fed não caia juros, o Fed não caia juros, e aí ficou nessa, a economia americana está forte demais, não dá para cair juros. E aí, quando abriu um cenário positivo para a queda de juros, que começou em setembro, aí a gente mudou o nosso cenário interno. Então, a gente não se aproveitou dessa queda de juros. E hoje, acho que um dos pontos que a gente vai trazer hoje é justamente isso, né? Qual é a perspectiva dessa continuidade, né, global de queda de juros trazido pelo Tesouro, pelo Fed, né, pelo Banco Central Americano, mas também qual é a perspectiva nossa aqui do Brasil, né? Porque hoje a gente claramente está na contramão, está todo mundo caindo juros e a gente está subindo os juros. Então, isso acaba dificultando. E quando você olha para o mercado, né, imagina, todo mundo... Eu dei uma entrevista para o Estadão no início de 24, que era isso. Não, esse ano vai ser o ano de você começar a alocar nos ativos de risco, porque você começa a cair juros, todo mundo caindo juros, os seus ativos de risco começam a se valorizar. É natural que as pessoas saiam das alocações de menor risco para mais risco. E lendo engano, né? Então, o Brasil começou a subir juros e agora é isso. A discussão é até onde vai esse aumento de juros e por quanto tempo fica. E é claro que a gente tem que entender por que isso, né? Ou seja, quais são as condições que fazem com que a gente tenha essa discussão dessa política monetária tão restritiva, né? Porque
Vamos lá. Hoje a gente está com 13,25. A gente diz que na Austrália já estamos com 14,25, porque a próxima reunião já está dado 14,25. E a curva está dizendo que vai ficar em torno de uns 15. É muito juros. Com uma inflação de 5,6, um juro real de 9,10 é muito juros. É difícil a gente não ter uma desaceleração muito forte da economia. Acho que é isso que a gente... E para vocês, não tô, e aqui, importante, não estou falando só de posicionamento de ativos líquidos, né, ativos financeiros, mas até para as empresas. A gente tem que se preparar muito, porque você lidar com uma economia com 15% de juros, né, 10% de juro real, é muita coisa. Eu acho muito difícil a gente não ter uma desaceleração muito forte. A não ser que o Banco Central continue pisando no freio e o governo fazendo políticas, né, mais expansionistas, pise no acelerador. E aí o resultado vai ser talvez uma economia ainda não tão desacelerada, mas uma inflação muito mais alta. E o risco de uma inflação alta, 5%, 6% por muito tempo, é você perder o controle, ela começar a indexar a economia e a inflação começar a crescer mais rápido. Acho que esse é o panorama que a gente tem hoje. Aqui um resumo, tá, do que eu... Isso aqui todos os temas que eu vou trazer para vocês, depois eu vou entrar com mais detalhes. Mas, assim, acho que quando a gente tenta trazer e falar de cenário, é sempre bom ter perspectiva global e a local. Tá? Então, qual é a perspectiva, tendências e riscos que a gente tem no global? Qual é a tendência e risco que a gente tem no local? Um pequeno parênteses aqui, e para vocês, assim, quem quiser fazer qualquer pergunta a qualquer momento, pode fazer, tá? Pode me interromper sem medo. E aí, quando a gente olha para o global, acho que talvez o ponto mais relevante é justamente essa mudança de regime que a gente vê nos Estados Unidos, né? Acho que os Estados Unidos hoje é o player mais relevante em termos de mudança de política, né? Política não só econômica, mas todos os tipos de policy, né? De política de segurança, política de imigração, e tudo isso acaba batendo na política econômica. E aí a discussão que a gente tem, aí isso a gente acaba vendo na política monetária americana, né? Isso acaba se refletindo nos juros, é o seguinte, né? Ou seja, você tem o Trump ganhando com uma plataforma, né, com um conjunto de ações que ele diz que vai implementar, muito forte em termos de imigração, muito forte em termos de tarifas, desregulamentador, que é importante também. É quando você pega todos esses efeitos, e se você define isso a valor de face, o efeito dessas políticas são muito, muito inflacionárias. Tá? Não é à toa que, se a gente olha aqui para a taxa de juro americana, juro futuro americano, quando o Trump ganha, você tem um aumento de uma perspectiva de juros muito mais alta. Então, se a gente estava falando aí de uma taxa neutra americana, que talvez ficasse em torno de 3%, que talvez seja até uma taxa alta comparado com o passado, né? Talvez a gente esteja falando agora de 3,5%, para alguma coisa próximo de 4%. Então, é uma taxa de juros mais alta para quê? Para conter esse tanto de medidas que são mais inflacionárias. Então, se pega política tarifária, vai importar insumos mais caros, porque você vai estar pagando uma tarifa maior. Preço de mão de obra vai ser mais caro, porque você tem um monte de gente que poderia estar no mercado do trabalho e não vai estar por causa da política de política migratória, de deportação. Mas é claro que... E aí você tem o que é a implementação de fato, o que é a narrativa política. E aí acho que é isso que a gente está procurando agora entender, né? Até quanto isso é um poder de barganha que o presidente, que o Trump está usando para poder implementar essas ações. Muita coisa a gente ainda tem para ver, mas isso pode ser basicamente uma estratégia de negociação. Mas o fato é que isso já se reflete aqui nos juros. Então, aqui, juros de 10 anos, a taxa de 10 anos está muito mais alta do que quando antes dele começar a anunciar essas medidas. Aqui, Trump entrou na jogada. Começou a entrar na jogada, subiu os juros. Esvaziou a fala do Trump. Então, sempre quando ele dá sinais de que vai de fato nessa direção de mais tarifa, mais agressividade em deportação, maior juros, porque é mais inflacionário. E no curto prazo e no longo prazo, você acaba tendo efeito em PIB. Né? Porque a economia fica menos produtiva, porque você paga mais caro pelos produtos, né? pelos insumos,
e, naturalmente, você acaba tendo... Você gera mais restrição. No que você coloca a restrição, naturalmente, as empresas produzem menos, né? Então, você tem um efeito de segundo momento em PIB. Se você vai lá e conversa com os americanos, principalmente aqueles mais ligados e que apoiam o Trump, eles falam assim, não, isso é narrativa. E ele até vai nessa direção. Mas, à medida que ele vê que não vai ser uma coisa boa e ele escuta muito o mercado, ele para. Isso é mais ou menos o que a gente tem visto. Fez alguma medida muito mais extrema, deu algum problema, o pessoal de mercado sinalizou, ele, em geral, ele volta. Então, esse acho que talvez seja uma dinâmica interessante. Mas acho que, assim, do ponto global, acho que o maior desafio é esse. Tá? Então, esses dois pontos aqui, né, que são inflacionários, política tarifária e de imigração, e a política fiscal. Muita aposta na secretaria do Elon Musk. Também, quando você conversa lá com a turma, com os americanos, muita aposta nessa secretaria. O cara já tem... O cara é competente no setor privado, está fazendo medidas arrojadas. O problema é que a escala para compensar as coisas nos Estados Unidos sempre tem que ser muito grande, né? Não adianta você fazer uma medida que vai economizar 50, 100 bilhões de dólares, que isso é nada. Isso não é nada em relação... Não mexe o ponteiro. Então, ainda tem muita dúvida em relação a se de fato vai ter esse ganho de eficiência da máquina pública, né, com redução de gastos, vai ser suficiente. Ainda em termos de política fiscal, o governo Trump acredita que política tarifária é uma política que compensa, sim, essa geração extra de receita compensa políticas de redução de desoneração, como essa que foi implementada em 2017, que está vencendo e vai ser renovada. A política inteira tem um custo de 7 trilhões de dólares. Isso seria, talvez, o maior ajuste fiscal da economia americana, talvez fosse deixar acabar essa política de desoneração. E não vai deixar. Então, a parte fiscal também ainda é uma incógnita, né? Ou seja, tarifa compensa? Acho difícil. O Elon Musk tem muito espaço para poder fazer esse tipo de movimento em ganho de eficiência? Olhando só para o governo federal, também acho muito difícil. Porque aí você tem que ir para governos locais, né? E aí o seu nível de intervenção já é muito menor. Então, acho que aqui, talvez a maior incerteza, quando eu estou falando disso, é de incerteza, né? Ou seja, você pode ter efeitos que, no final do dia, façam que a economia americana acelere mais ou freie e tenham efeito em termos de inflação e juros. Tá? Então, assim, pegando a valor de face, ou pela tendência, tende a ser mais inflacionária, tende a ter mais juros. É por isso que o juro aqui, a curva de juros americana está subindo. Tá? Tem um cenário, talvez, aí, com uma menor probabilidade que seja mais positivo? Na minha visão, tem. Tá? Por exemplo, um cenário que eu não descarto. Assim, claramente, o Trump quer dar um recado, e é uma promessa de campanha em relação à política migratória. Ele pode ir até um determinado ponto em que não machuque tanto a inflação. Então, em vez de mandar 11 milhões de pessoas embora, manda 2. Só isso já tem algum impacto, mas não é tanto quanto 11 milhões. Se eu não me engano, para cada 1,5 milhão de deportados, você tem um efeito aí de 0,5% mais ou menos na inflação, que é muito grande. Tá? Políticas tarifárias. Você vê que ele está fazendo sempre, e está usando muito para negociar. Então, eu vou tributar 60% à China. Não vai ser 60%, vai ser 10%. E eu vou negociar produto a produto. No fundo, o que ele está fazendo puxa, eu vou ver o que eu produzo internamente, o que eu tenho um gap em termos de relação comercial e eu vou negociar com esses caras. Se eu produzo internamente e se eu sou deficitário nessa relação, eu vou negociar com esse cara para ou para ganhar mais dinheiro tarifando e, além disso, conseguir vender mais e a minha economia ter uma dinâmica maior, dado que eu estou tributando mais, tarifando mais. Então, se for isso, serão coisas pontuais. Ele joga essa estratégia de mais geral e começa a fazer ajustes pontuais. Pode ser que o efeito negativo não seja tão negativo assim. Tá? A força da desregulamentação, muito forte. Então, aí eu acho que pode ter um ponto muito positivo, né, em termos de crescimento. Certamente, para o mercado, vai ter um efeito positivo.
E o outro ponto é esse investimento em tecnologia, né? Claramente, o governo direcionado para fazer o investimento em tecnologia. Esse é um cenário que pode fazer a economia americana crescer, né? Com não tanta inflação assim. É o cenário base? Hoje não é o cenário base, mas é um cenário possível. Tá? Então, a gente ainda tem muita incerteza em relação a isso, mas o principal ponto é esse aqui, essa dinâmica, né, muito errática e muito ruidosa de negociação do Trump. Isso acaba gerando muita volatilidade. Acho que o ponto principal é esse. A gente pode ter um juro mais alto, mas certamente, ou um juro um pouco mais baixo, dependendo desses cenários, mas certamente com mais volatilidade. Tá? Porque é a forma do Trump fazer negócio. E a gente tem muito dessa discussão do excepcionalismo nos Estados Unidos. O que é esse excepcionalismo? Essa condição que a gente vê hoje americana de uma economia muito forte, mercado de trabalho muito forte, crescimento resiliente, avanços tecnológicos, né, e faz, de fato, com que isso também pressione um pouco a inflação. Tem essa dificuldade de você trazer a inflação para a meta, apesar de que isso está sendo feito, mas, ainda assim, você tem um mercado de trabalho muito resiliente, né, você tem crescimento da economia americana e a inflação ainda mais perene. Outros pontos de destaque para a parte internacional. China, crescimento chinês, né? A China, o governo chinês trabalhando e lutando para conseguir entregar crescimentos acima de 5%, mas a economia chinesa continua, né, desacelerando, e o que também não é tão surpreendente assim, porque você imagina, crescer muito numa economia pequena é mais fácil que crescer muito numa economia grande. Né? A economia chinesa está cada vez maior. Então, você vai na China, o pessoal pode até falar, turma que foi para a China, mas, assim, você vê ainda muita pujança, mas não está entregando 5%. Né? Então, assim, você tem naturalmente um esgotamento, uma redução, que é processo de convergência. Né? Em macro, a gente tem isso, né? Processo de catch-up dos países em desenvolvimento para o desenvolvido. À medida que você cresce, você vai convergindo para o desenvolvido, a sua taxa de crescimento naturalmente vai reduzindo para um nível médio dos países desenvolvidos. A taxa de crescimento chinesa ainda está ali em torno de 5%. Mas você tem os desafios, porque para essa outra pernada de crescimento, né, olhando mais para esse crescimento, né, para o dia seguinte, né, do crescimento mais próximo dos países desenvolvidos, ele não é mais sustentado em infraestrutura e mercado imobiliário. Agora, a discussão e aí, será que a gente consegue sustentar com o nosso consumo? O ano de 24 foi muito sustentado com exportação. O ano de 25 é uma dúvida, né, porque a exportação pode ser muito prejudicada pela modelo do Trump. Né? Então, e aí talvez o governo chinês precise fazer políticas, de fato, mais intervencionistas para poder acelerar esse crescimento e tentar entregar um crescimento em torno de 5%. Depois eu vou entrar em detalhes na China. E aí, quando a gente vai para o Brasil... Então, assim, acho que de desafios globais é isso. Trump entrando, políticas tendem a ser mais inflacionárias, até que ponto ele vai implementar integralmente o que ele falou ou não. Sim, quanto mais próximo do que ele falou, mais inflacionário, maior o dia seguinte, maior os juros. Mais difícil é para os países emergentes, como a gente, ter juros mais baixos e ter mais crescimento, porque o dinheiro vai todo para lá com juros mais altos. Tá? Então, poxa, o Fed Funds pagando 4% ainda é um retorno bem razoável. Fed Funds, se for pegar empresas de grau de investimento americana, pagando um pouquinho mais de 4%. É uma taxa muito alta que compete por recurso. E a China é um driver de crescimento relevante que tem frustrado nos últimos anos, mas ainda é bom entender o que o governo chinês está fazendo. E, para entender o que o governo chinês está fazendo, você tem que falar com muita gente. Né? Não adianta você olhar o dado, porque o dado você também não confia tanto, então você tem que conversar e ir lá conversar com quem tem as conexões na China. Ou ir lá falar com eles é um pouco mais difícil, né? Mas é entender, de fato, desses especialistas em China. Quando a gente vai para o Brasil, o nosso desafio, a gente roda, mas volta para o fiscal. Né? Um desafio eterno. E é ruim, né? Porque a gente podia estar discutindo coisas estruturantes. Né? Então, implementação da reforma tributária, alguma política do que melhore a qualidade do ensino. Se você for pegar, variáveis que, de fato, fazem o país crescer. Produtividade. Né? Então, você pega lá modelo macro de crescimento. Capital físico, capital humano, produtividade. Que tipo de
plano a gente tem para isso? Para a produtividade, eu acho que a reforma tributária vai estar endereçando, beleza. Poxa, mas e para capital humano, que talvez seja um dos mais relevantes? Que tipo de conversa a gente tem? É o pé de meia? Não sei se é suficiente. Que tipo de incentivo a gente tem, de fato, para você ter incentivo de qualidade? Né? Como é que você avalia professor? Como é que você incentiva o professor a dar uma boa aula? Esse tipo de coisa a gente não tem. A nível de estado, você até tem. Tá? Você tem Ceará, que é um bom exemplo, você tem Pernambuco, Espírito Santo, que a gente copiou Ceará e Pernambuco, lá no Espírito Santo. Mas não é uma coisa que está escalada. Não vejo uma discussão estratégica nisso. Então, infelizmente, a gente volta para as discussões de curto prazo, que é o fiscal. Putz, agora no mês de... Quando for sair o relatório de receitas e despesas, vai ser... Como é que vai ser a receita? Vai contingenciar ou não vai contingenciar? Essa é a conversa que a gente tem todo ano, sempre. O que é ruim. Mas é isso que a gente tem. Então, assim, hoje, a gente tem esses dois pontos, talvez que sejam os que mais preocupam, né? A gente tem o fiscal desafiador e a gente tem uma economia que está aquecida. Pô, a gente cresceu bastante no ano passado. O Banco Central está tendo que botar a taxa de juros bem alta. A gente está com problema de inflação. Nossa projeção de inflação para esse ano é 6%. Né? Então, a gente chegou, o Banco Central fez o trabalho, reduziu os juros, estava convergindo para a meta e começou a divergir. Né? Isso é sinal de uma economia aquecida. E esse aquecimento vem por quê? Vem de onde, dado que a gente tem uma taxa de juros tão alta? É dessa divergência de políticas, da política econômica. Né? Uma perna fiscal, outra perna é monetária, parece que elas não se conversam. Né? Por isso que é um pisando no acelerador, outro no freio. Mas, em 25, com essa taxa de juros tão alta, assim, é difícil a gente não imaginar um certo controle, de fato, de preço. A que custo? É um custo muito maior que a desaceleração econômica. Tá? Inflação pressionada, juro alto, e talvez a dúvida e a interrogação maior é essa. Quão expansionista vai ser a política fiscal? Então, esse aqui é o desafio ao Brasil, e eu vou entrar em cada um desses pontos. Tá? Esse aqui é só um resumo para a gente começar aqui a conversa. Então, assim, como eu já falei, Estados Unidos, taxa juro americana é o centro de gravidade dos preços. O que a gente gostaria de ver? Juro americano caindo com uma inflação controlada para que a economia americana continue crescendo de forma saudável, e isso abre espaço para quê? Para que outras economias continuem reduzindo os juros e a gente tenha um crescimento global aí de forma estável, com inflação global controlada. Por que a gente está com esse comportamento de aumento de juros? Por causa da dúvida em relação às políticas, as novas políticas do governo Trump, que podem ser inflacionárias. Beleza. O que a gente tem de projeção aqui? Se a gente for comparar no passado, né, ou seja, comparar no ano passado, a gente imaginava uma taxa terminal aí entre 3 e 3,5. Talvez a gente precise... Né, aqui, ó, o Fed considera o juro neutro 3. Talvez com políticas um pouco mais inflacionárias, né? Ou seja, tarifas e política imigratória mais agressiva, né? Política de deportação mais agressiva, um juro mais alto. E você vê que o Fed agora está segurando, a Fed já não está reduzindo juros, o Fed parou de reduzir juros. Então, hoje a gente tem, na nossa conta, mais 2 quedas de 25. Por quê? A taxa de desemprego ainda está baixa, e a taxa de inflação ainda está resiliente. Então, talvez não possa baixar tanto. Talvez fique ali em torno de 4, talvez 3,75, mas ainda assim uma taxa de juros mais alta. Isso acaba sendo um freio para a economia global. Então, a gente já tem um freio dos Estados Unidos. O que pode acelerar a economia global? Poderia ser a China, poderia ser a Europa. A Europa está numa armadilha de baixo crescimento já faz um tempo. Então, a projeção é convergir para a taxa de juro neutra europeia, 2%, mas ainda assim com muita dificuldade de gerar crescimento. Né? Você tem um crescimento ali em torno de 0,5%, 1% por muito tempo. É isso que a gente imagina para a Europa. Então, a Europa fez o trabalho, aumentou juros, botou a inflação na meta, vai acabar o ciclo de juros, de redução de juros na Europa ali pelo meio do ano, mas a economia não traciona. Né? De fato, a economia é desenvolvida, mas não está conseguindo acelerar a economia.
E o desafio da Europa é muito mais crescimento, diferente dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm muito crescimento, mas com uma inflação mais alta. Como é que eu consigo botar a inflação na meta sem esse custo de redução de crescimento muito arrojado? Acho que esse é o desafio. E tem sido cumprido. Tá? Eu me lembro que quando a gente estava lá em 23, inflação americana 10%, todo mundo apostava que ia ter que botar juro a 7% e ia ter que fazer recessão para botar a inflação na meta. Não precisou, que é uma boa notícia. Mas está demorando mais do que o normal. Né? Mas o ponto da economia americana é esse, é muito forte a economia, com uma inflação um pouquinho mais alta. Mas tudo bem, estamos em 2,6% ali, abaixo de 3%, mas tem que ir para 2%. Talvez precise de mais tempo de juros altos, que é isso que a gente está apostando. E talvez com esse desafio a mais por conta das novas políticas, né, do governo Trump. E a Europa não vai ser aquele que vai puxar e vai acelerar o mundo. Tá? E a China também não, provavelmente. Né? Então, assim, só a gente indo mais detalhes na China. Ela cresceu. Todo o modelo de crescimento chinês era muito baseado em infraestrutura e mercado imobiliário. Tá? Muito mão de obra intensivo, muito commodity intensivo. Né? E aí esse modelo se esgotou. A poupança dos chineses muito concentrada em imóveis. Né? E aí esse modelo se esgotou e o governo chinês tentando mover esse modelo de crescimento para um modelo mais baseado em consumo. Consumo interno e consumo externo. Né? Exportação e consumo interno. E tem essa dificuldade. Por quê? Num primeiro momento, no passado, como a poupança do chinês está em imóveis e esses imóveis continuam se desvalorizando, aparentemente está chegando no nível estável, no low histórico de valor dos imóveis. Mas imagina, se você tem imóveis como poupança e se os imóveis estão desvalorizando, você vai consumir, você está com muita incerteza se você vai usar esse dinheiro para consumir, porque você está perdendo dinheiro com a desvalorização dos imóveis. E aí o consumo não vai. E aí o governo começa a fazer estímulo para isso, para poder tentar reativar consumo, mas não vai, as pessoas não têm confiança para ativar consumo. Então, assim, acho que tem 2 pontos importantes. Né? Acho que o primeiro ponto aparentemente, o mercado imobiliário estabilizou, isso pode trazer alguma confiança para consumo. E o segundo é o estímulo do governo chinês. Tá? E aí, muito provavelmente, o canal, de fato, que mais efetivo é o governo chinês financiando os entes subnacionais e esses entes subnacionais transferiam dinheiro de alguma forma, estimulando algum setor para poder gerar consumo. E aí você tem e aí é um problema que é engraçado, né? Porque você tem setores muito tecnológicos na China, mas que são muito automatizado, não é labor intensivo. E como não é mão de obra intensivo, é difícil você continuar estimulando esse setor, porque ele não vai contratar as pessoas. Então, ele tem que contratar aquele que é mão de obra intensiva, mas esse que é mão de obra intensiva ele já está meio que saturou. Então, acho que é isso, ele tem que meio que encontrar esse meio termo. Qual é o tipo de intervenção que precisa ser feita em qual setor, mas para que, de fato, chegue dinheiro, não diretamente, ele não vai fazer transferência direta, Bolsa Família não vai fazer, mas é estimular setores que sejam intensivos em mão de obra para que esse pessoal que gere renda e esse pessoal que tem renda consuma, ou gere uma previsibilidade de renda. Ainda não está claro isso, se vai conseguir fazer. Tá? Tiveram tentativas, né, no final do ano passado, com, sei lá, se não me engano, um pacote de 5 ou 7 trilhões de dólares do governo chinês, que é muito, muito dinheiro. Mas você vê que no mercado até ficou um pouco mais animado, porque poderia gerar, de fato, um crescimento, né, poderia prometer um crescimento maior para esse ano, mas depois não está claro que esse dinheiro, de fato, vai chegar na mão dos trabalhadores e que, de fato, vai gerar consumo que pode ser suficiente para sustentar o crescimento. E, além disso, né, você tem todo o desafio de política tarifária do Trump e boa parte do crescimento que foi sustentado em 24 foi exportação. E isso pode ser bem comprometido com a política tarifária. Então, hoje, a gente, por exemplo, tem a nossa projeção de 4,2% de crescimento. E o governo chinês está mirando em 5%. Então, você tem um desafio grande ali para chegar nos 5%. E aí pode ser para isso que a gente tem essa... Por que um crescimento ainda de 4,2%?
Consumo ainda próximo do padrão histórico. Ponto positivo, estabilização do mercado imobiliário. Mas um ponto negativo, por o problema de tarifa com os Estados Unidos. Toda essa rediscussão de tarifas com os Estados Unidos. Então, se a gente está falando assim, poxa, será que a gente vai ter uma alavanca global que pode ajudar o Brasil a ter crescimento? E até qual tipo de crescimento? Crescimento mais baseado em China commodity ou um crescimento mais diversificado, tipo de relação com os Estados Unidos e a Europa? Não, as perspectivas globais não são tão boas, porque os Estados Unidos, com essa discussão de tarifa, talvez mais inflacionário, e China com o desafio de crescer aquilo que ela prometeu crescer, que era 5%. Então, no global, a gente ainda tem algum desafio. E aí, quando a gente vai para o Brasil, aqui no slide, depois você manda para a turma, né? Aqui tem um slide que está oculto, mas ele tem todos os parâmetros que a gente imagina de crescimento global. Vai ficar um pouco menos de 3%. Quanto que é Estados Unidos, quanto que é China, quanto que é o Fed Funds, tá? A grade de parâmetros que a gente estima. E aí, quando a gente vem para o Brasil, mas eu arrisco dizer o seguinte, que talvez o desafio brasileiro é muito mais dependente da gente internamente do que do global. Por mais que a gente tenha todo o desafio global, né, dessa dificuldade de mudança de regime nos Estados Unidos, de que China, que a gente tem o maior comércio com a China, mas a China desacelerando e tal, ainda assim, nosso maior desafio é interno. E por causa disso aqui, ó, o juro está muito alto. O juro está muito alto. Difícil eu pensar numa taxa de juros real de 10% e ver um crescimento significativo. Você tem gente de mercado estimando... Você tem duas teses hoje. Assim, ó, um grupo que acha que talvez seja o grupo de um grupo mais numeroso, que é inflação mais alta, 6, mais ou menos, e um crescimento baixo, mas ali em torno de 1,5, 2. E você tem outro grupo, que é inflação um pouquinho mais controlada, 4,5, 5, crescimento 0 ou recessão. São esses dois cenários que eu vejo dominantes. E a história para os dois é a seguinte. Fala. Repete os cenários. O cenário 1 é uma inflação mais alta e um crescimento não tão baixo, ali entre 1,5 e 2. E o outro cenário é uma inflação um pouquinho mais controlada e um crescimento 0. Talvez até no cenário de recessão. E aí você tem... Qual o racional dos dois? O racional é... Bom, a gente tem um juro real de 10% praticamente contratado. A economia vai desacelerar muito. Vai desacelerar. Se o governo não fizer nada. Se o governo não fizer nada, vai ser isso. A inflação vai começar a ir para a meta, porque, de fato, a economia monetária, a política monetária tem potência. Aí tem aquela discussão de dominância e tal. Mas, cara, com juro a 10, a inflação vai baixar. É só o governo não fazer nada. O governo não fez nada... É isso, vai se aproximar ali do crescimento 0 e a inflação vai descer. Ou você tem uma outra vertente, que é o governo faz alguma coisa, continua fazendo estímulos fiscais. Qual o estímulo? Parafiscal, o IR, mais dinheiro via desoneração, redução aumento das isenções do IR, ou outras coisas que podem surgir. Você compromete ao arcabouço, você vai ter um câmbio mais desvalorizado, você vai ter uma inflação maior, mas vai ter um crescimento maior estimulado pelo fiscal. Esses dois cenários. Aí a gente vai para a economia política do negócio. Qual cenário politicamente é o mais provável? Hoje não continuar, parar e não fazer mais nada, deixar tudo que já foi feito e daqui para frente não fazer nada e deixar a política monetária fazer o efeito e reduzir a inflação, ou o governo continuar fazendo o contraponto do fiscal com o monetário. Sendo que, se a gente tivesse um primeiro ano de governo, eu acho que poderia ter alguma chance de não fazer nada, esperar um pouquinho. Indo para um ano, se aproximando das eleições, e essa questão eleitoral sendo cada vez mais debatida, eu acho que a probabilidade acaba sendo menor, porque o governo quer entregar crescimento, quer entregar um desemprego menor. Então, esses dois cenários. Tá? Então, a gente está mais para um cenário de uma inflação um pouco maior e algum crescimento. Tá? Eu acho difícil, pensando em ciclos eleitorais, a gente ter um governo que, aproximando da eleição, lembrando que, a partir de abril de 26, não pode fazer mais nada pela lei eleitoral. Então, a gente está falando de um ano.
E o governo vai pensar, se coloca no lugar do incumbente. Ele tem a máquina na mão e ele pode fazer ações para aumentar a popularidade. É isso. E tem um ano para isso. Isso acaba se refletindo nos juros, né? Agora, os juros pode ser ainda maior ou a inflação pode começar a convergir e aí você começa a ter uma redução dos juros. Qual a sua aposta, Bruno? A minha é, aproximando da eleição, o governo vai fazer alguma coisa. Não. A nossa é manter. A nossa é manter 15 até o final do ano e só começar a reduzir lá para o meio do ano que vem. Mas você enxerga algum limite para isso? Tanto técnico quanto político. Qual é o limite para esticar essa corda? Cara, não enxergo muito limite, não. Não, assim, era para ser... Assim, deveria ser o mercado, né? O preço, o dólar. O dólar, em geral, é limitador. Foi menos limitador dessa vez que das outras, pelo que eu já vi. Tá? Em geral, o dólar incomoda muito. A gente viu incomodar, mas não foi um limitador. Tá? Bom dia, meu nome é Eduardo Lacerda. Eu sou empresário na área de indústria automobilística, mercado de autopeças. O que me preocupa muito nesse cenário todo que o senhor está abordando, até o momento, com a coerência, né, e parabéns pelas colocações até agora, mas eu tenho uma que me preocupa muito. Primeira, não vamos falar de governo, porque entra numa esfera ideológica, mas nós estamos na iminência de ter uma reforma tributária que entra em 2026. Se 2025 é complexo, 2026, oxalá Deus, o que vai acontecer com esse país. Nós estamos trabalhando hoje com uma Selic de 14% a 15%, e toda semana o boletim Focus sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, quais são as suas... o que vocês podem dizer com relação a essa reforma tributária que vai vir? Porque vai inflacionar, né? Na verdade, é um aumento de preço que nós vamos ter, e quem vai pagar essa conta somos nós. Né? E, dentro desse cenário, nós vamos ter o quê? Uma taxa de juros maior? Quer dizer, a conta não fecha. Né? Então, faço aqui a minha pergunta. Qual a influência da reforma tributária nesse jogo aqui? O que um empresário que eu conheço falou assim, nós estamos ferrados. É assim, eu não acho que 26 vai ser o problema, porque 26 é o início da implementação da tributária e é muito mais um ano de teste do que o ano, de fato, de implementação de tarifa. Até porque, na verdade, o ano de implementação mesmo, que são as grandes descontinuidades, é 27, mas ainda assim não tão grande. O mesmo é 32 para 33, que é quando acaba, aí os estados têm que acabar os benefícios fiscais, que já tinham sido aprovados e regulamentados pela Lei Complementar 160, se não me engano, em 2017 ou 2018. Né? Eles deram 15 anos para a indústria, né? E aí, depois de 15 anos, por isso que até 2032, de 17 a 32, acabava o incentivo. Aí eu acho que tem a maior. E eu não sei se é inflacionário, mas certamente os preços relativos vão mudar muito. Porque alguns setores vão pagar menos relativamente e outros setores vão pagar mais. Assim, falando em termos de efeito final, é difícil você ter uma previsibilidade com muita precisão. Mas, olha só, a confusão tributária era tão grande, que essa redução de complexidade, eu acho que vai fazer aumentar muito a produtividade das empresas. Alguns dados. Tá? Alguns dados. Você tem o dado mais famoso do Banco Mundial, que o Brasil gasta 1.500 horas para pagar imposto por ano. Então, você tem a área lá específica de advogados e contadores que ficam olhando para pagar imposto. Usam 1.500 horas. O Brasil é disparado o que mais usa a hora. Ou seja, ele usa o recurso da empresa para ficar entendendo como é que paga imposto, primeiro. Aí você tem um segundo dado, que e aí é uma experiência pessoal. Qual é o tamanho do regulamento de ICMS que vocês têm aqui em São Paulo? Quantas páginas tem o regulamento de ICMS aqui em São Paulo? Eu vou chutar 1.500, 2.000. Eu fui secretário de Fazenda do Espírito Santo. Lá era 1.500 páginas. Minas, 1.700. Você pega isso tudo, para alguém produzir e olhar em vários estados, o cara tem que entender 20.000 páginas, 30.000 páginas de ICMS. Aí ele acha que entendeu e paga o imposto. E, na verdade, pagou errado. Quem entendeu errado.
E aí tomou uma infração pela Receita Estadual. Aí vai advogado para isso. Eu tive um caso lá no Espírito Santo que aí, assim que eu cheguei, procurar entender. E é difícil entender. Cara, é muito difícil. Aí eu falei, cara, não estou entendendo isso de jeito nenhum. E, na época, a gente estava discutindo porque os estados eles meio que escondiam os benefícios fiscais. Em 2017, com essa lei complementar 160, eles levaram para o CONFAS e expuseram os benefícios. Aí cada estado da região poderia copiar o benefício e tinha 15 anos para acabar com os benefícios. E aí eu falei assim, bom, legal. Então vamos entender aqui para poder transmitir essa informação e depositar no CONFAS. Aí eu peguei lá no benefício, explica esse benefício aqui. Esse benefício aqui tem que fazer assim, pagar dessa forma. Eu falei, cara, para o subsecretário da Receita, para mim não está escrito isso. Ele falou assim, aqui não posso dizer exatamente como é, senão o outro me copia. Eu falei, pô, mas aí o cara não vai pagar direito. Aí a gente fez o seguinte exercício. Vamos colocar 2 auditores. Vamos fazer um exemplo genérico. Sou uma empresa X do setor tal que compete atacadista, lá, que é o setor atacado, de armazém, de distribuição. Esse é o caso aqui. Quanto que ele tem que pagar de imposto? Aí o auditor 1 calculou, o auditor 2 calculou. Obviamente que o resultado foi diferente. Aí chegou para o gerente tributário, que é quem chancela o que é o certo, chegou num outro resultado diferente. Ou seja, poderia ser uma seguinte situação, que a empresa pode ter pago certo e os 2 auditores deram errado pela complexidade. Só por isso eu acho que já vai ter um benefício. Porque você vai reduzir contencioso, você vai reduzir horas para poder desfazer esse imbróglio, menos horas para poder entender o regulamento. Agora, vai ter mudança de preço relativo? Vai. Pode gerar algum efeito inflacionário pelo IPCA, porque você pode ter setores que são calculados, têm peso dentro do IPCA diferente, o Banco Central vai ter que lidar com isso. Não acho que é algo que o Banco Central precisa aumentar juros para combater, porque é um choque meio de ajuste. Isso aí, no fundo, deveria ser, de alguma forma, tratado de forma excepcional. Não uma tendência de aumento de preço por conta de demanda. Mas, em resumo, vai trazer alguma complexidade, algum custo, mas eu acho que efeito de longo prazo de produtividade, para mim, é muito claro assim, que vai ser positivo. Então, eu sou otimista em relação a isso. Mas, de novo, se a gente sai é a mudança de placa tectônica, né? A gente está numa posição assim, deu uma mudada, eu acho que a gente vai acomodar num lugar melhor. Mas tem custo. Vai balançar um pouco. Você vai ter um ganho, você vai ter uma perda. Exatamente. Essa é a mudança de preço relativo. É isso aí. Eu acho que indústria e comércio você tem benefício, serviço você tem aumento de preço. Hoje a economia é muito mais serviço do que indústria e comércio. Aí tem que ver como é que vai ser essa composição. E, em tese, também, com um ganho de produtividade, e isso é o que está na lei, essa taxa, que é 28,5%, se reduziria. Seria compensada por esse... E você tem outros efeitos também, tem efeitos a níveis locais. Poxa, como é que vai ser? Porque os estados eles faziam as suas políticas tributárias de incentivo, por quê? Para tentar atrair empresa para gerar desenvolvimento, como política de fato de desenvolvimento. Como é que vai ser isso, dado que você não vai ter mais esse instrumento? Aí, por isso, tem o Fundo de Desenvolvimento Regional. Tem que ver muito bem como é que os estados vão estar usando esse fundo. Porque, quando se imaginou, a gente estava no governo quando começou as discussões, a tributária, Fundo de Desenvolvimento Regional. No fundo, a lógica inicial era o seguinte, cada estado tinha que ter um conjunto de projetos para falar assim, você tem que ter as condições de infraestrutura melhor possível para reduzir custos de transação para a empresa se localizar aqui. Porque hoje a empresa se localiza em São Paulo, no Sul e tal, e não no Nordeste e Norte, por causa de infraestrutura. E não consegue escoar. Eles têm que diminuir essas fricções. Eu acho que vai ser muito importante ter esse monitoramento. Não sei como é que vai ser a execução disso. Qual é o risco de você ter o fundo, esse dinheiro ser gasto com algum projeto, a infraestrutura não mudar de forma substancial, e aí as empresas, fica muito caro para essas empresas se localizarem, aonde, por exemplo, seria um estado que faria sentido ela se localizar. Então, acho que esse é um outro ponto relevante. Mas eu acho que tributária, de tudo que a gente falou, é aquele que, de fato, pode ter um impacto em produtividade. Mas depende muito desse processo ao longo do tempo, que não é trivial. Tudo bem.
Aqui está, eu sempre gosto de trazer um horizonte de tempo onde a gente pode ter ruídos, né? Ou seja, gerar mais volatilidade por conta de discussões. Acho que aqui, Estados Unidos, a gente teve bastante, eleição do Congresso já passou, já meio que definiu muita coisa, é importante você saber quem é o presidente da Câmara e do Senado, porque você sabe mais ou menos qual é o posicionamento, qual é a agenda. Aí aqui alguns pontos importantes. Ó. Não aprovamos ainda, né? O Congresso está meio parado. O Congresso só vai voltar depois do Carnaval. Você tem algumas discussões importantes aqui. Você tem, por exemplo, semana que vem, se eu não me engano, uma reunião de conciliação no Supremo com o Senado e com a Câmara para discutir as emendas. Você tem discussões de pauta, né? Qual é a pauta de que vai ser a principal do Alcolumbre e do Hugo Mota? E aí o Haddad tem feito um trabalho para tentar levar essa pauta. A gente imagina que, em geral, pauta econômica bem estruturada, principalmente a micro, são pautas que avançam. Independente, se você conversa com os políticos, com os senadores e tal, independente até da discussão das emendas, que o Congresso não vai ficar parado. Mas pautas de interesse do governo, se não tiver uma resolução nessa questão das emendas, fica difícil. Hoje é muito difícil você fazer uma coalizão, né? Como é que o governo faz coalizão? Lula fala que não quer fazer reforma ministerial. Como é que você consegue voto? É complexo. Você tem poucos instrumentos para conseguir voto. Então, e aqui, em geral, é discussão complexa, orçamento. Né? Quanto que fica para as emendas? Porque, no fundo, é o seguinte, o orçamento tem 2 trilhões de reais. Desses 2 trilhões, 100 bilhões são discricionárias, o resto está tudo travado, que já está comprometido, porque está na lei, está na Constituição, é previdência, é salário de servidor, é mínimo constitucional de saúde e educação, é isso tudo. Aí sobra uns 100 e pouco. Desses 100 e pouco, aí você vai ter quanto vai para cada ministério e quanto vai para pagar a emenda. Em geral, essa discussão é complexa. Então, em geral, tem atritos. Tá? Então, por isso que é importante. E eu acho que o orçamento só vai ser votado aqui, ó, entre março e abril. Em 2021, foi votado em abril o orçamento, só para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, você roda o governo no modelo do 1/12 avos, que pega tudo que você gastou, tudo que tem no orçamento, na LDO, divide por 12 e você não antecipa nada, você vai dando proporcionalmente, vai liberando o orçamento proporcionalmente. E aqui algumas discussões que podem dar o tom daquela intervenção que a gente falou, de vai acelerar ou não vai acelerar a política fiscal, que é a discussão de isenção do imposto de renda, junto, né, a isenção do imposto de renda é um projeto junto com uma criação de um imposto, né, para os ricos de renda salário acima de 50 mil, que compensaria. Vai entrar essa discussão e o Haddad já tem andado com isso. E outras medidas, por exemplo, as medidas de crédito. A gente está vendo o avanço da questão, que acabou de sair ontem, né, a questão do FGTS com garantia, não é isso? Crédito imobiliário. Né? Então, algumas medidas para continuar aquecendo a economia. Tá? Que também é uma discussão complexa, que é o relatório bimestral, que é onde o governo vai decidir a primeira vez se contingencia ou não. E aí, depois, o ano roda e você vai ter o normal, né? o que está programado, discussão de orçamento e etc. Muito bem. Aqui tem um destaque. Ó. Isso aqui é o gráfico de juro real no Brasil, NTN-B. Tá? Juro real aqui, ó. Essa linha escura, curva de juro nominal está aqui, ó. E a gente, por que eu trouxe esse gráfico? Porque se a gente olhar, olha como é que está estressado. Está, né? Certo que até caiu, né? Recentemente a gente já caiu um pouquinho aqui. Mas olha como é que está estressado. Ó. Bateu 16%. Olha quando é que a gente bateu esse nível. No impeachment. Então, o nível de estresse no mesmo calibre do período do impeachment. Tá? Então, o nível de estresse muito alto. O real desvalorizou muito. E aí, isso acaba se refletindo nos juros. Né? Então, isso aqui já dá uma ideia da real necessidade que o governo está precisando usar em termos de recursos para poder rolar dívida. Né? Então, e a dívida do país está crescendo, você adiciona risco, e, além disso, você tem a inflação mais alta. Ou seja, você tem um aumento de juros, tanto na parte baixa da curva, que é a Selic, quanto na parte longa, para compensar esse risco. Então, esse aqui é o tamanho do desafio. Qual que é o que a gente gostaria de ver? De alguma forma, essa curva baixando. E, para isso, a gente precisa dessa convergência das políticas monetárias e fiscais. Né?
no momento, a gente precisa de uma política mais restritiva. Tá? E aí, quando a gente vê, bom, o que explica essa curva o juro tão alto? E uma parte disso uma parte é a atividade econômica, outra parte é a expectativa. Separar em duas dimensões. E o que justifica esses juros mais altos, tanto na econômica quanto na expectativa? Acho que uma das coisas que justificam é a política fiscal. Né? Acho que é muito emblemático o anúncio, né, do governo em relação ao pacote de gastos. E se imaginava que ia ter um efeito e teve outro. Por quê? Porque o pacote, se vocês forem lembrar, começou a discussão de pacote quando teve a reunião do FMI início de outubro, reunião de outono do FMI, e aí a Moody's deu um upgrade para o Brasil, e aí o governo falou, e ficou a um nó, pela Moody's a gente está a um passo do grau de investimento. Assim, pô, vamos trabalhar para virar grau de investimento. O que precisa para virar grau de investimento? Crescimento sustentável e dívida mais estabilizada ou caindo para um nível dos pares. Qual é o nível de dívida dos países que se comparam com o Brasil em termos de emergente? 60% do PIB. O Brasil hoje tem 76% do PIB de dívida. O pior não é o nível 76%, o pior é a derivada, né? A inclinação. Eu vou mostrar daqui a pouco. Acho que talvez esteja aqui nesse gráfico. Aqui, ó. Não veio aqui, ó, infelizmente. Mas aqui é 76, tá? E o pior é que não é esse nível de inclinação. Esse aqui foi pandemia, tá? Então, ó, cresceu aqui. Aqui era mais ou menos 50%, foi para 70 e pouco. Aí o teto de gasto começou a reduzir, explodiu com a pandemia, gastou muito na pandemia, mas depois segurou, reduziu bastante, aqui para o nível até mais baixo, 71%. E aí começou a crescer, hoje a gente está em 76%. E, mesmo seguindo a regra fiscal, a gente ainda vai ter um nível de dívida relativamente acelerado. A gente estima que fica em torno de 85%. Acabe o governo em torno de 85%. Então, é 14 pontos do PIB de crescimento de dívida. Então, claramente, assim, o crescimento estava vindo. Anos sequenciais de surpresa positiva de PIB. Então, até que foi isso que fez a Fitch mudar, a S&P e a Moody's. Isso e o fato de ter voltado bem da pandemia e controlado a dívida pós-pandemia. Todos os países emergentes subiram, em média, 2 pontos percentuais do PIB da dívida. E o Brasil conseguiu entrar com uma dívida mais baixa. Beleza. Só que outro desafio é como é que você estabiliza a dívida. Porque, no final do dia, para falar, a gente cumpriu o superávit primário. E a dívida? Não importa a dívida, o superávit é um meio para entregar uma dívida estável. É a mesma coisa, vocês vão emprestar para alguém que está com a dívida crescendo em bola de neve? Não vai. Você fala assim, poxa, eu estou contratando aqui um período difícil. Por isso que o juro sobe. Por isso que o juro está mais alto. Então, quando você vem e fala assim, poxa, vamos estabilizar a dívida, vamos fazer o pacote. O pacote deveria ter o objetivo de estabilizar a dívida. E aí o governo veio com um pacote, né? Se fosse só o pacote pelo pacote, eu acho que seria ok. Não é nada transformacional, mas acho que tem pontos positivos. Né? Você organiza ali o reajuste do salário mínimo alinhado com a regra fiscal, você tem um pente fino para poder controlar o aumento da Previdência. Você tem várias coisas que são boas e não acho que seja 70 bi em 2 anos, a gente acha que é uns 40 no máximo, mesmo assim sustentaria o arcabouço fiscal pelo mandato, que acho que era ok. Qual que é o problema? O problema é que, em paralelo, veio a proposta de IR. Eu falei assim, pô, mas a proposta de IR é neutra. Né? Você teria um déficit de 50 bi por causa da desoneração, até 5 mil, mas você tem a compensação uma nova tributação, beleza, para aqueles que ganham muito e pagam pouco imposto. Faz sentido. O problema é que, politicamente, ainda mais se aproximando da eleição, independente de eleição ou não, aprovar redução de receita e aumento de gasto é fácil. Aprovar aumento de imposto e redução de gasto é difícil. Tanto é que o pacote foi um pouco desidratado.
Então, aí você vai. O pacote tem essa reforma do IR tem duas pernas. É muito mais fácil você aprovar, e o governo quer aprovar, o que traz um prejuízo de 50 bi. Ele quer fazer, é a agenda, é a proposta. Também quer compensar? Quer, mas eu acho que a dificuldade no parlamento de se aprovar um novo imposto é muito, muito significativa. E aí, quando você olha em termos de risco, assim, poxa, então quer dizer que vem um pacote que trouxe aí um ganho de 40, 50 bi, e você pode trazer um risco de menos 50 bi, que é o tamanho da renúncia de receita por conta do IR. E aí, ou seja, basicamente, ou não tem efeito nenhum em termos de expectativa de longo prazo, vai ter um efeito muito pequeno. E aí toda a boa perspectiva que poderia ter sido gerada para poder voltar e fazer o câmbio se valorizar, que poderia bater na inflação, porque uma parte da inflação é câmbio, que poderia bater na inflação e ter menos problemas de inflação por causa disso, foi ao contrário. Você teve o câmbio para 5, para 6 reais, depois para 6,30, você tem efeito em inflação e você tem uma desancoragem de expectativas. Não é à toa que você tem a inflação de expectativa de IPCA ali em torno de 5,5%, 6% para o ano que vem, depois 5% para o outro ano, pega o Focus. Então, você teve essa desancoragem por conta, né, do fiscal. E aí a gente tem alguns riscos ainda na mesa. Né? Então, pelo lado positivo, o que poderia ser? Recuo em relação ao programa do Vale Gás, poderia ser uma coisa positiva, em termos fiscais. A arrecadação é uma notícia que está vindo boa, né? Ou seja, a arrecadação continua vindo forte. Pelo lado da despesa, usar esse período de não aprovação do orçamento para ser mais austero. Então, você poderia, em vez de fazer, vou liberar as discricionárias, enquanto não tiver o orçamento aprovado, muito pouco. E aí você acaba economizando mais. Aí você tem medidas neutras e medidas negativas. Aprovação do IR, né? Traz uma conta de 50 bi todo ano daqui para sempre, ou a partir de 26, que seria implementada, ou com compensação reduzida, e algumas medidas, né, que continuem estimulando a economia, algumas medidas de crédito, ou mudança de modelo, debate sobre mudança de meta, que a gente vai começar a ver agora quando vier o relatório bimestral. Então, tudo isso acaba pressionando e gerando... Aí você tem dois efeitos. Né? Se, de fato, aumento de dinheiro na economia estimulado pelo governo, você tem um efeito de continuar acelerando a economia e trazendo dificuldade, né, para o Banco Central fazer a inflação convergir. E você tem um efeito de expectativa. Porque se você... Aqui quanto que eu preciso economizar, se não me engano, é 11 bi. Quanto que eu preciso economizar para poder cumprir a meta? Se eu vou e tenho dificuldade de mostrar que eu vou, de fato, cumprir a meta, você começa a desancorar e perder credibilidade numa regra fiscal. E a regra fiscal precisa de credibilidade para quê? Para você saber como vai se comportar a dívida no futuro. Se eu não sei como uma dívida vai se comportar no futuro e eu vejo uma trajetória de crescimento, eu cobro pelo risco disso. E aí, por isso que os juros acabam subindo como está subindo. Tá? Então, uma das explicações que tem efeito tanto na atividade econômica quanto nas expectativas é o fiscal. E aí a gente tem outros, né? E aí você tem... Cadê? Deixa eu pegar um outro aqui. Atividade econômica, crescimento de 3,5%, vem um crescimento forte, juro alto, e nossa estimativa aqui é um crescimento em torno de 1,5% a 1,7%. Tá? É isso. PIB de 3,4% em 2024, 1,7% em 2025. Repare que por detrás tem qual hipótese? A gente acha que vai ter uma inflação mais alta, mas a gente não vai desacelerar a ter crescimento zero. A gente acredita que vai continuar tendo algumas medidas fiscais para poder continuar estimulando a economia. Tá? E o risco são esses canais, né, de estímulo fora de orçamento, ou que a gente chama de parafiscal, né, via banco público, ou coisas diferentes. Ou outros agentes que não por orçamento direto do governo, faz algum caminho. Tá? Mercado de trabalho também começa já a dar alguns sinais de desaceleração. Ainda tem criação de vagas, mas já começa a dar efeitos, dá sinal de desaceleração na margem. E vendas no varejo também. Então, isso aqui, por exemplo, quando a gente viu o resultado do IBC, um ponto que foi detrator foi vendas, foi comércio, vendas no varejo. Tá? Então, a gente já começa a ver esse efeito, o que é natural também. Com o juro desse tanto, esse é o que a gente, né, esperaria economicamente, esse tipo de desaceleração.
Um ponto positivo é a balança comercial. Tá? Aqui a gente está decompondo a balança comercial, o que é exportação, o que é importação, e adiciona investimento direto de estrangeiros. Acho que o ponto, né, positivo é a balança comercial brasileira está boa. O balanço está bom. A gente tem uma balança comercial com superávit alto, né? Nos últimos 2 anos a gente teve recorde de superávit, 23 foi 90 bi, 24 70 bi, e a tendência é que cresça. Esse ano, por conta do setor agrícola, que ano passado não foi tão forte, esse ano tende a ser, e a gente tem uma tendência de crescimento muito forte de petróleo, por conta do pré-sal. Então, se você pega os dados do ANP, ele dá uma rampada até 2030 de crescimento de produção muito significativo. Então, é razoável que a gente tenha um crescimento na balança comercial muito importante por conta do setor de óleo e gás. Tá? Muito bem. E aí, antes de chegar e ir um pouco para a expectativa e dinâmica... deixa eu voltar aqui. Peraí que eu pulei a inflação. Isso tudo, ou seja, toda a questão de atividade e tal, resulta nessa dinâmica inflacionária. Olha aqui, ó. Componentes dos núcleos. Esse mais escuro aqui, acreditem em mim, não saiu o nome aqui, é serviço. Em geral, a inflação de serviço roda acima. Isso aqui é inflação de bens. A inflação... Por que a gente conseguiu ver o dado convergir para uma inflação mais baixa? Aqui, ó, tá vendo que ele começou a convergir e baixou a inflação de forma bem significativa. Porque a inflação de bens rodou praticamente em zero em 24, no primeiro semestre de 24. 0,1%, apesar da inflação de serviço estar alta. Só que a inflação de bens começou a subir. E aí está fazendo com que o nível de inflação... Esse daqui, ó, é a média de 12 meses, isso aqui é a média de 3 meses, percentual em 12 meses. Não, aqui é a preço administrados e alimentos, desculpa, agora eu não sei qual que é um e qual que é o outro. Mas, enfim, os dois estão com tendência de alta, tá? Principalmente alimentos. A gente viu muito essa discussão do preço do boi, né, de trigo, que está puxando para cima. Isso talvez seja um grande desafio. Nossa estimativa de inflação para esse ano já está em torno de 6%. Tá? Por isso que o Banco Central olha o dado. O que o Banco Central está vendo? Ele viu crescimento 3,5%. Taxa de desemprego, menor da história, 6,4%. Núcleos de inflação, aumentando. Não tem como falar que não vai aumentar juros. Aí você pode até falar, mas precisava dar 3 de 100 numa reunião, aí é uma outra discussão. Aí acho que tem muito mais em ancoragem de expectativa por conta, primeira vez que você tem a sucessão de presidência do BC, né, no modelo de Banco Central autônomo. Acho que tem um componente disso. Mas, de toda forma, a economia está forte e a inflação está subindo. Então, não tem muito o que fazer, né, a não ser aumentar juros. A discussão agora é quanto? Aquela que vai ter gente que vai falar, tem que ir para 17. Outros vão falar, não, chega no 14,25, espera um pouco para ver o resultado disso. Daí você vai ter algumas visões e aí você vai ter esse debate quando a gente estiver lá depois do 14,25. Tá? Resumo aqui, antes de entrar para a parte política, e aí e até as 10, né? Eu vou acabar já. Juro de 15 tem algum efeito em desacelerar, mas não tanto. Tá? Crescimento ainda positivo, 1,7, mas um pouco mais de inflação. E aqui por detrás a gente está com a hipótese de que vai ter um fiscal ainda mais expansionista. Tá? E aí, Fed Funds, 4%, ou seja, não vai ser as mil maravilhas no mundo. Tá? Porque Fed Funds a 4%, eu estou pagando um preço bem alto, né? E o dinheiro tende a ficar nos Estados Unidos. Tá? Então, ó, de desfavorável, Trump, política fiscal nossa, e esgotamento de políticas que aumentem receita. Acho que teve muita medida de aumento de receita ao longo do tempo. Favorável, desaceleração da atividade, taxa de câmbio que dá uma voltada e pode ter, em alguns meses, efeito inflação, efeito positivo, é só o câmbio ficar ali em torno de 5,70. E eleição em 26, ou seja, toda a discussão você pode pautar temas que são importantes para 26. Isso pode influenciar a tomada de decisão hoje. E aí aqui você tem alguns cenários. Né? Cenário base hoje, apesar do Tarcísio dizer que não, né? Lula versus Tarcísio, mas assim, vamos votar Tarcísio como alguém de centro-direita. Aí pode ser Tarcísio, pode ser Caiado, pode ser Ratinho, pode ser...
É claro que você pode ter também, e aí vai depender muito da decisão do próprio Bolsonaro, né, de entrar com um candidato próprio, mais à direita. Você pode ter o Lula falando, não vou para a eleição. Você tem um outro cenário, alguém de centro versus Haddad, ou até Haddad agora perdeu um pouco de capital político, pode ser alguém que não seja Haddad, talvez o PT esteja pensando em alguém que possa fazer a sucessão do Lula. Então, a gente tem um monte de cis aqui. No fundo, o que eu vou dizer é o seguinte, a gente só vai saber ter mais visibilidade em abril de 26. Por enquanto, é tudo achismo. Tá? E, assim, a estratégia dominante para aqueles, tanto para o Ratinho quanto para o Tarcísio, é falar, cara, o Ratinho tem um caminho óbvio para o Senado, o Tarcísio tem um caminho óbvio para a reeleição aqui. No fundo, a gente vai ver, no momento, quem é que vai estar mais bem posicionado. Então, até lá, isso aqui só vai gerar ruído no mercado. Tá? É difícil. Assim, por enquanto, é tudo achismo. Tá? E eu acho que um ponto importante, acreditem em mim, aqui estava cheio de nome, dado aqui, mas é rejeição. Né? Por que eu trago o dado de rejeição e subiu muito? Vocês viram nas últimas pesquisas, né? Isso pode influenciar, não a corrida eleitoral especificamente, mas pode influenciar a política, né? A política econômica. Em geral, o que a gente costuma ver é pesquisa pautar ações econômicas. Não estou falando, não é Lula, Bolsonaro, é para qualquer um. Saiu pesquisa, medidas, para poder dar uma resposta. Tá? Então, isso aqui é um sinalizador de que a gente pode ter alguma medida sendo, ou que já foi falada e pode ser, né, exposta nesse momento para poder tentar reverter isso, ou novas medidas. Isso tudo pode gerar ruído, pode gerar mais perspectiva de inflação e mais juros. Tá? Por isso que eu gosto de trazer esse gráfico. Tá? Em geral, a pesquisa pauta os presidentes e eles tendem a reagir de alguma forma. Tá? Então, por aqui eu encerro, fico na dívida de mandar em PDF para ter os dados corretos. Tá? Primeiro, muito obrigada. Muito obrigada e parabéns aí pela aula. Acho que foi objetiva, clara e eu não sei, eu sempre gosto quando um especialista mostra alguma dúvida, né? Porque acho que isso traz para um pouco da realidade, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da dívida. Você disse, se eu entendi bem, você disse, olha, o problema não é nem o patamar que a gente tem hoje, é a derivada, então a gente está projetando o crescimento da dívida para os próximos anos, e não adianta a gente ter algum superávit primário, porque a dívida continua crescendo. Tá? Então, mesmo que a gente consiga atingir aí os objetivos do arcabouço fiscal, a gente tem um cenário de dívida crescente. E eu entendo, e aí vem a pergunta, que isso é também por conta do custo da dívida, por conta do patamar de taxa de juros. E aí o cenário também é ruim, porque se a gente está projetando taxa de juros crescentes, a dívida vai crescer num ritmo ainda maior. Né? Você vê alguma possibilidade de um cenário em que a gente rediscuta a meta de inflação para, sei lá, 5, tirando a pressão do cupom na taxa de juros? Não, nesse momento não. É uma discussão muito complexa, né? Porque vou dar um exemplo muito claro. Assim. Eu estava no governo na época e eu fazia parte do Conselho Monetário, eu era secretário especial de Fazenda, o voto era Roberto Campos, o Guedes e eu, e o meu. E aí, eu me lembro, e a discussão era muito mais singela na época. Era o seguinte, vamos mudar o modelo, que tinha convergido para 3% a meta, que o Ilan tinha pensado isso lá, ainda quando estava no Banco Central, fazer uma trajetória de sair de 4% chegar em 3%, 4,5% chegar em 3%, para falar, poxa, será que iria chegar em 3%? Podemos discutir isso também. O fato é que chegou em 3% e ele falou assim, poxa, o próximo passo é o quê? A gente, em vez de ter a avaliação e a resposta do Banco Central analisando dentro de um ano, lembra? Fechou o ano, não bateu a meta, manda a carta. Mudar para um horizonte de 18 meses ou 24 e você vai perseguindo via média móvel e era um outro modelo. E a gente estava discutindo isso lá na época. E, na verdade, a gente decidiu isso é por decreto, nem era Conselho Monetário.
decidiu nem levar isso em pauta, por quê? Porque a inflação já estava subindo. E aí, se você leva isso para a pauta, quando a inflação está subindo, eu falo assim, poxa, isso é oportunismo para poder cumprir a meta. Então, por isso que eu acho que nesse momento, não. De jeito nenhum. Num outro momento, acho que é sempre ok você ter discussão, né? Eu discuti muito com a turma do Banco Central e da SPE na época, porque assim, você pensando, né, em termos fiscais, o Brasil sempre tem problema, de fato, do controle fiscal. Será que uma meta um pouco maior? Porque assim, a lógica da meta é o seguinte, quando você define a meta e você tem um ganho de expectativa, então quando você define a meta e é crível, você automaticamente consegue fazer com que a expectativa de inflação vá a 3% sem você aumentar juros. O melhor dos mundos, botei a inflação na meta sem o custo de juros, sem custo de crescimento. Essa é a lógica. Seria ao contrário, poxa, eu vou botar em 4%, por que eu vou ter essa volta? Esse é o que está na literatura e tal, mas tem outras visões, tem até um paper recente do Aloysio Araújo, lá da FGV do Rio, que fala assim, poxa, mas isso é um pouco diferente quando você está em situação de fragilidade fiscal, aí você entra com a questão de dominância fiscal, então poderia, acho que é aberta a discussão, tá? Mas a literatura é muito clara, assim, não, define a meta e não muda, porque você vai ter um custo de ter mais inflação sem ter o benefício de ganho de atividade econômica. Mas o que eu dou um passo antes, nesse momento, aí vai perder credibilidade. E aí, se perde credibilidade, você perdeu um modelo. Você perdeu um modelo que você tem para controlar a inflação. Por isso que eu acho que não tem a menor chance. Não tem que controlar a inflação, e no momento seguinte, na tranquilidade, vamos ver se... Vamos pegar a literatura e vamos revisar isso aqui? Pode ser que... Não, é 3% mesmo. Ou não, talvez no Brasil seja um pouquinho maior. Eu acho que vale sempre a discussão, mas acho que nesse momento não. Olá, obrigado aí pela palestra. Sou Rodrigo, trabalho na Taylor, seguros industriais e corporativos. Então, uma pergunta um pouco mais subjetiva. Eu entendo que eu vejo com uma certa preocupação, mais porque minha família está localizada na Europa e no Brasil. Os Estados Unidos fechando um pouco, tarifando, eu acho que eles têm uma força, porque assim, eu acho que quem ganha o jogo no fim do dia é quem tem um mercado consumidor mais forte. E os Estados Unidos é muito forte. E a China eu vejo que, talvez pela história do país, está tendo uma tendência mais similar com o do Japão, de um povo que poupa mais e ao invés de consumir. A pergunta é, o Brasil é um povo que segue uma linha mais consumidora ou um povo que, de repente, continua sem nenhuma noção de finanças? Qual que é o perfil do brasileiro e será que isso pode nos ajudar no futuro? Assim, o fato é, certamente a poupança do Brasil é muito baixa. Então, o Brasil não poupa. Aí a pergunta é, será que não poupa porque a gente continua nessa armadilha de renda baixa? Se eu for pegar a mediana da distribuição de renda no Brasil é R$2.000. R$2.000. Então, eu acho que a discussão é muito antes ainda. Primeiro a gente tem que gerar valor, gerar riqueza. Nossa discussão é produtividade. Como é que a gente faz para crescer mais e aí gerar valor, riqueza de forma sustentável? Aí, no segundo momento, a gente pode falar consumo ou poupança. E os dois modelos, um gera um crescimento mais acelerado, mais inovação, o outro menos, de fato. Se fosse chutar, eu chutaria que a gente está mais para os Estados Unidos. Mas com o nível de renda que é 20% dos Estados Unidos. Então, nem que eu quisesse fazer poupança, tá? Não dá para cravar, mas eu chutaria que o Brasil é mais consumo e menos poupança, tá? Olha lá, ela aí. É só uma provocativa jornalística aqui, comunicativa. Você acha que o nosso ministro da Economia termina o mandato até 2026, junto com o nosso presidente? Essa e a outra questão é, a gente falou muito dos Estados Unidos aqui, o nosso colega ali mencionou a Europa.
A Alemanha, que era a propulsora da Europa, que levantava a Europa, né, com os resultados, a gente vê hoje passando por situações difíceis. E agora a gente vê como protagonista na Europa a Itália. A França com problemas agrícolas horríveis, e eu escutei pouco sobre a questão da Europa num cenário mundial. Ela está deixando de ser relevante porque é um mercado consumidor interessante, ou ela está sendo prejudicada por pautas ideológicas? Eu não sei, acho que tem um pouquinho de tudo. É claro que quando você fica crescendo próximo de zero por muito tempo, é ruim, né? E você tem outros países com crescimento muito acelerado. Então, o protagonismo hoje, claramente, é Estados Unidos e China. Mas a Europa ainda é muito relevante. Eu acho que a Europa tem problemas diversos, assim, não é... por exemplo, na Alemanha, né? Acho que o primeiro mandato que o primeiro-ministro não consegue terminar e vai ter que, né, trocar primeiro-ministro. Crescimento baixo, né? Então, eu acho que, no fundo, a principal mensagem que eu vejo na Europa, se fosse resumir, é talvez um excesso de regulação. E aí a Europa fica colocando pautas que fazem sentido, mas só fazem sentido se tiver o apoio global, e aí ela acaba pagando custos ela sozinha e vai ficando para trás. Pauta verde. Faz sentido? Faz, mas tem que ter uma coordenação global, tem que estar todo mundo no jogo, senão você vai pagar o custo sozinho, não vai ter resultado e você vai desacelerar. Então, a Europa, eu acho que é muito isso. E você vê uma pulverização, você teve o Brexit, que acabou fragilizando também. Então, acho que, mas o principal é isso, é excesso de regulação, algumas pautas, né, que não andaram, que precisavam de uma coordenação geral, estão afetando o crescimento. E esse excesso de regulação fragilizou, né? Vou falar, excesso de regulação / integração, que pode parecer muito positivo, mas é difícil você fazer a integração. E você começa a gerar esses problemas entre os países da União Europeia. Então, o caso da Inglaterra, para mim, foi crucial. E foi engraçado que parece que, de fato, a Exposed foi um perde-perde, né? A Inglaterra ficou um pouco pior, a Europa ficou um pouco pior, mas é isso, essa pauta imigratória, a pauta principalmente, né, de costumes, né? Você está tendo polarização. Então, poxa, se está polarizado, é difícil você fazer integrações. Né? Então, acho que isso atrapalha. Mas é isso, acho que é excesso de regulação, pautas que você não tem apoio do mundo todo e que você acaba pagando o custo sozinho, vai gerar um crescimento menor. E você tem toda essa questão política também. É isso. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Só uma sugestão, no slide de política faltou o cenário Gustavo Lima. Que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos. Obrigado pela sua apresentação. O Bruno fez um trabalho excepcional lá no Espírito Santo, e eu falo isso com propriedade porque eu tive um relacionamento com uma capixaba durante alguns anos, e capixaba fala com orgulho das contas públicas do Estado. Uma capixaba aqui. Então, isso é fruto muito do seu trabalho, da sua dedicação, que teve a oportunidade de trabalhar no nosso governo e hoje aí atuando numa das maiores gestoras de ativos do país. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua aula, e a todos vocês, obrigado por estarem aqui presentes hoje, tão cedo, discutindo sobre cenário econômico, né? Todo mundo acordou bem cedo e a casa está lotada, né? Então é um prazer encontrá-los aqui. Sejam sempre muito bem-vindos à Exame São Paulo. Obrigado, gente. Um ótimo dia a todos.